Pai de amor, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por estarmos aqui em mais esse domingo, esse dia que nós separamos para podermos juntos aqui te adorar e bendizer o teu santo nome, mas também para receber do Senhor, porque nós precisamos de ti, Pai. Mais do que qualquer outra coisa, o que nós precisamos é do Senhor, da tua presença. Sem o Senhor nós não somos nada e não podemos nada. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, para que possamos nos fortalecer, para que possamos nos encorajar, para que possamos receber da vida do Senhor, Pai, em nome de Jesus, da alegria, da paz, da esperança que nós temos em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o coração de cada um dos meus amados irmãos, de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, possam estar preparados para receber essa palavra, com um bom coração, com os ouvidos abertos, para receberem, deixar realmente descer ao coração, para que gere mudanças, transformações, gere vida em nós, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor, como boca do Senhor, para falar ao coração de cada um dos meus amados irmãos, cada vida preciosa que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, a mensagem que eu quero compartilhar ao seu coração, nessa noite, ela tem como tema, fazendo a vida valer a pena. Fazendo a vida valer a pena. Se alguém chegasse para você e perguntasse se a sua vida tem valido a pena, o que é que você responderia? Se você respondesse que sim, por que é que ela tem valido a pena? Ou se você acha que não, se a sua vida não tem valido a pena, por que não tem valido a pena? Qual seria a sua resposta, querido? Qual seria a nossa resposta? Eu quero que você pense nessa pergunta aí. Sua vida tem valido a pena? Se alguém perguntasse para você, qual seria a resposta? Quando diz respeito, querido, a fazer a vida valer a pena, eu enumerei algumas coisas aqui, pensando no que muitas pessoas, quando a gente fala sobre esse assunto, não só pensa, como acaba falando sobre isso. Sobre fazer a vida valer a pena. O que é que faz a vida valer a pena? E talvez você já tenha conversado com pessoas que falou alguma dessas coisas, ou outras coisas, ou você mesmo já tenha falado alguma dessas coisas, sobre o que faz valer a vida valer a pena. E eu enumerei algumas coisas aqui, tem tantas coisas, né? Uma infinidade, mas eu enumerei algumas coisas aqui só para nos fazer refletir um pouco, né? Pensando no que algumas pessoas aí falam sobre isso, ou pensam sobre isso. Um exemplo, tem pessoas que falam, queridos, que a vida vale a pena quando se come bem. Comer bem faz a vida valer a pena. E quando se fala comer bem, queridos, é você ter saúde e condições para você poder comer o que você quer, as melhores comidas, quando você quer. Puxa, comer bem é algo que faz a vida valer a pena. Tem gente que fala que o que faz a vida valer a pena é quando a gente pode viajar. Quando a gente tem condições de viajar também, a gente pode conhecer diversos lugares do mundo, viajar pelo mundo afora, aí, conhecendo lugares paradisíacos, né? Conhecendo muitas pessoas, que isso faz a vida valer a pena. Tem pessoas que gostam disso, viajar faz a vida valer a pena. O que é que faz a vida valer a pena para você? Tem pessoas que falam que a vida vale a pena quando a gente se veste bem. Pessoas que gostam de se vestir bem, têm condições de se vestir bem, que pode comprar aquilo que quiser, a roupa que quiser, se vestir como quer, fala, puxa, se vestir bem para mim é essencial. Tem pessoas que às vezes falam, a vida vale a pena quando eu tenho condição de fazer isso, de me vestir bem. A vida vale a pena quando eu posso morar bem, morar num bom lugar, morar numa boa casa, ter o sonho da casa própria realizada, né? A vida vale a pena. Tem até o programa Minha Casa Minha Vida, né? Tem pessoas que falam, puxa, vale a pena quando moro bem, quando eu tenho condição de morar num lugar legal, numa boa casa, isso faz a vida valer a pena. Tem pessoas que dizem que a vida vale a pena quando se tem bons amigos.
Ter amigos faz a vida valer a pena. A vida vale a pena quando a gente tem saúde. Porque se nós tivermos essas outras coisas aqui, mas não tiver saúde, então tem pessoas que dizem que a vida vale a pena quando se tem saúde. Vale a pena viver, vale a pena a nossa vida quando a gente tem saúde. A vida vale a pena quando nos apaixonamos. Quem aqui já se apaixonou? Diz que é muito bom se apaixonar, né? Quem se apaixonou já? Diz que a vida vale a pena quando se vive uma paixão. Que é muito bom se apaixonar, né? E diz que isso faz a vida valer a pena quando nós somos apaixonados. E aqui eu não falo só da paixão de um homem por uma mulher, né? Mas quando nos apaixonamos por outras coisas, quando nos apaixonamos aí por Cristo, por Deus, pela palavra de Deus, faz a vida valer a pena. Outros dizem que a vida vale a pena quando a gente está junto das pessoas que ama. Estar junto das pessoas que nós amamos faz a vida valer a pena. Tem pessoas que dizem que a vida vale a pena, queridos, quando nós fazemos muito sexo. Já ouviu isso também? Falando aí, os olhos dos homens dá até uma brilhadinha. Mas diz que fazer sexo, só lembrando que o sexo aí é para ser desfrutado dentro de uma relação de matrimônio, de casamento, né? Mas tem pessoas que dizem que desfrutar de uma vida sexual ativa e prazerosa faz a vida valer a pena. Tem pessoas que dizem que a vida vale a pena, queridos, quando você é conhecido e reconhecido, quando temos status, posição, que isso faz a vida valer a pena. Outros dizem que a vida vale a pena quando a gente pode trabalhar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama fazer. É muito bom trabalhar no que se ama fazer. Isso faz a vida valer a pena. Outros dizem que a vida vale a pena quando a gente pode ver a derrota do nosso inimigo. Pessoas que falam que a vida vale a pena quando eu vejo a derrota dos meus inimigos, né? Lembrando que nosso inimigo não é carne e sangue, não são as pessoas. Nós sabemos que, como diz lá em Efésios, nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, Satanás e seus demônios. Amém, queridos? A vida vale a pena quando nos casamos. Tem pessoas que dizem que a vida vale a pena quando a gente se casa. Mas em contrapartida, tem pessoas que dizem que a vida vale a pena quando se é solteiro. Então, o que é que vale a pena? O que é que vale a pena para você, querido? O que é que faz a vida valer a pena para mim e para você? Se você prestar atenção aí, todas essas coisas que eu citei são boas, são lícitas e a gente pode e deve desfrutar delas. Comer bem, vestir bem, morar bem, viajar, fazer sexo, ter boa saúde, ter bons amigos, estar junto com as pessoas que a gente ama, se apaixonar, ser conhecido e reconhecido, trabalhar naquilo que ama, se casar ou permanecer solteiro. Todas essas coisas fazem a vida valer a pena. Por que eu citei tanta coisa aqui? Enumerei algumas coisas aqui, queridos. Porém, o que eu quero dizer para vocês nessa noite? A gente precisa entender e não pode se esquecer de quem nós somos e o propósito das nossas vidas. Porque só assim a gente vai poder compreender o que é que realmente faz a nossa vida valer a pena como cristãos, como filhos e como servos de Deus. Citei várias coisas, como eu disse aqui novamente, são boas e lícitas, mas a gente precisa entender quem somos e o propósito, para que a gente entenda realmente o que é que faz a nossa vida valer a pena. E aqui, queridos, eu fiz aqui rapidamente uma analogia da nossa carreira cristã, né, da nossa vida cristã, com a vida de alguns profissionais. Na verdade, eu coloquei só 2 profissionais que amam o que fazem e acreditam que foram chamados para fazer aquilo. Eu quero dar essa ênfase aqui, porque eu vou citar 2 profissionais aqui, mas eu quero dar essa ênfase, falar desses profissionais são aqueles que realmente amam fazer isso e acreditam que foram chamados para isso. Eu quero fazer essa analogia com a nossa vida cristã. Amém, queridos? Para a gente poder entender melhor o que realmente faz a nossa vida valer a pena como verdadeiros cristãos. O primeiro profissional que eu enumerei aqui é o médico.
Quando é que a vida do médico vale a pena? Quando é que aquele que realmente ama aquilo que faz, não é aquele que está lá pelo dinheiro, simplesmente, trabalhando porque necessita, mas aquele que ama essa profissão e ele acredita que foi chamado e vocacionado para isso. O que é que faz a vida desse profissional valer a pena? Você poderia me responder? Salvar vidas, a realização, mas quando é que ele se realiza? Quando ele é usado para curar uma pessoa, para dar um diagnóstico correto que vai curar aquela pessoa, que vai fazer com que aquela pessoa viva de maneira saudável, para salvar a vida daquela pessoa, isso faz com que esse profissional se sinta o quê? Tanto ele vai se sentir feliz, ele vai se sentir realizado e vai sentir que a vida dele realmente tem valido a pena, não é verdade? Isso vai fazer sentir. Um outro profissional que eu citei aqui, são dois que eu acho fantásticos, o médico e um outro aqui, o professor. Quando é que a vida desse profissional vale a pena? Participem comigo aí novamente. Quando é que a vida do professor, do mestre, do educador, quando é que a vida dele vale a pena? Quando o aluno aprende, né? Fazendo só uma comparação aqui, falando do professor, queridos, como pastor, que acaba sendo um ensinador também. Às vezes vale a pena, não é quando faz uma boa pregação simplesmente, e aí acaba o culto, puxa pastor, que palavra abençoada, glória a Deus. Sabe quando vale a pena? Quando realmente aqui eu ministro para vocês, e eu vejo que aquilo que eu ministrei está surtindo efeito na vida de vocês. Vocês estão colocando em prática e está transformando a vida de vocês de verdade. Não estão só adquirindo conhecimento. Então isso faz valer a pena. Isso me faz sentir realizado. Em contrapartida, eu estou dando um exemplo aqui do profissional. Em contrapartida, quando a gente faz uso disso, o mestre aqui ministra, mas vê que a pessoa não aprende e não tem mudado a vida da pessoa, isso acaba sendo o quê? O que é que acaba sendo para esse profissional? Decepcionante, frustrante. Eu li uma vez um estudo sobre a vida do profeta Jeremias, isso marcou no meu coração quando eu li, que diz que nunca foi posto fardo mais esmagador do que sobre a vida de um homem, como foi posto sobre a vida do profeta Jeremias. Por quê? Por quê, pastor? Porque Jeremias foi um homem que pregou durante anos para ouvidos surdos. Jeremias pregou, exortando o seu povo, para que o seu povo se voltasse para Deus, mas mesmo com tanto tempo pregando a mensagem de Deus, o povo não se arrependeu e o juízo de Deus veio sobre o seu povo. E ele viu a desgraça vir sobre a sua nação, sobre o seu povo. Tem um livro até que ele escreve, Lamentações de Jeremias, né? Mas diz que e realmente, como pastor, eu acho que eu pude entender um pouquinho que fala sobre isso da vida de Jeremias, né? Porque realmente quando a gente, às vezes, ministra e não vê na vida de alguns irmãos ou da igreja ainda como nós esperávamos, como isso às vezes nos entristece ou às vezes você ministra, ensina, acompanha e de repente você vê um irmão sofrendo certas situações porque não tem posto em prática, não aprendeu, não entendeu e não tem posto em prática aquilo e não tem desfrutado do que Deus tem para ele. Por quê? Porque não aprendeu. Às vezes só no intelecto, mas não teve a revelação ainda, não teve aquele entendimento e não põe em prática. Então o mestre é um profissional também que eu acho tremendo, para fazer uma analogia, né? E quando é que a vida dele vale a pena? Realmente quando ele ensina e as pessoas aprendem, e aí a vida dessas pessoas, elas se tornam pessoas melhores, elas se tornam pessoas bem-sucedidas na vida, porque aprenderam com esse mestre, ou elas adquirem esse conhecimento e transferem também esse conhecimento para outras pessoas. Isso faz aquele mestre se sentir realizado, sentir que a sua vida, né, que ele está cumprindo o seu propósito e a sua vida tem valido a pena.
Novamente, ele tem cumprido o seu propósito e a sua vida tem valido a pena. E o cristão, querido? Quando é que a vida do cristão realmente vale a pena? Aqui eu quero ler o texto com vocês, um dos textos que eu mais amo nas páginas da Bíblia Sagrada, que é em Atos, capítulo 20, do verso 22, a partir do verso 22, até o verso 24. Diz assim, Paulo escrevendo à igreja, ele diz: agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Você pode repetir isso comigo? Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Amém, até aqui. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, como eu disse, esse é um dos textos que eu mais amo, uma das declarações que eu mais amo e que encoraja muito a minha vida constantemente. E nesse texto eu quero ver algumas coisas, né? Esse texto fala algumas coisas só do que é que faz a nossa vida valer a pena de verdade como cristãos. Amém? Em primeiro lugar, está aí no versículo 22, onde ele diz: agora compelido pelo Espírito, ou guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito. O que faz a nossa vida valer a pena, queridos, é quando a gente segue a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. A vida do cristão realmente vale a pena quando ele segue a direção de Deus para a sua vida. E o texto ainda fala no verso 22 ainda: eu estou indo para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer ali. Ou seja, mesmo, querido, quando a gente não sabe ao certo o que nos aguarda, a gente segue a direção do Espírito, crendo que Deus é bom, crendo que o nosso Deus é poderoso e que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Fica claro nessa declaração de Paulo, ele falou: agora compelido, dirigido, direcionado pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Ele não sabia ao certo o que iria acontecer, mas a vida vale a pena, queridos, quando nós andamos pela direção do Espírito Santo, mesmo quando a gente não sabe ao certo o que nos aguarda, mas a gente confia em Deus. Eu me lembro de uma declaração do pastor Luciano, na verdade não é nem dele, ele cita, que ele fala assim: eu posso não saber, posso não conhecer todo o caminho por onde eu estou trilhando, para onde eu estou indo, mas eu conheço bem quem é o meu guia. E eu quero citar aqui um texto que está lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, que o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, que é um Deus poderoso. Então, mesmo que eu não saiba totalmente o que me aguarda, o que me reserva, eu posso descansar porque eu sei que o meu Deus tem o melhor para mim. Ele é bom, Ele é poderoso para cumprir o que Ele me prometeu, Ele tem o melhor para a minha vida, então eu posso andar tranquilamente pela direção do Espírito Santo de Deus. E a nossa vida como cristão, queridos, ela vale a pena quando a gente anda direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Quando é que a vida do cristão vale a pena? Verso 23. Paulo diz: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. A vida nossa como cristão vale a pena, queridos, quando a gente abre mão, né? Ou, aliás, quando a gente está disposto a sofrer por Cristo.
Isso faz a vida do cristão valer a pena, quando ele está disposto a sofrer, se preciso for, sofrer por Cristo, sofrer por sua obra. Isso faz a nossa vida valer a pena de verdade. Filipenses, capítulo 1, verso 29, é aquele texto onde o apóstolo Paulo diz assim, o viver para mim, aliás, não, ele diz, Filipenses 1, 29, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer pelo seu nome. Queridos, a nossa vida vale a pena como um cristão, quando a gente se arma como Paulo, dessa disposição de sofrer por Cristo, de sofrer pela obra dele, de sofrer por amor ao Evangelho. Paulo diz, fica bem claro, eu sei que o Espírito Santo está me avisando, que prisões e sofrimentos me aguardam, mas eu estou disposto a isso. Ainda assim, se é para lá que ele está me guiando, o Espírito Santo está me direcionando para lá, é para lá que eu vou. A nossa vida vale a pena quando a gente anda dessa forma, queridos. Amém? Quando é que a nossa vida vale a pena como cristão? O verso 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Nossa vida vale a pena, queridos, quando a gente abre mão da nossa própria vida. Paulo diz aqui, todavia eu não me importo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida como preciosa, de valor algum para mim mesmo. O que importa é que eu cumpra o meu chamado, que eu cumpra o meu ministério, ou seja, a minha vida não tem valor algum para mim mesmo, se for para viver para mim, se for para viver para a minha vontade, para viver para o meu querer. Importa, a minha vida realmente vai valer a pena se eu viver para cumprir o meu chamado. Ou seja, como cristão, queridos, a nossa vida vale a pena quando a gente abre a mão da nossa vida e passa a viver para Deus. E nesse texto, quando Paulo fala assim, eu não tenho a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida. Paulo aqui, queridos, quando ele está falando, eu não tenho a minha vida de valor algum para mim mesmo, Paulo não está depressivo aqui. Paulo não está com vontade de morrer. Paulo não está dizendo, quando ele fala aqui, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Paulo não está falando, a minha vida não vale nada, eu quero mais é morrer. Não é isso que Paulo está querendo dizer nesse texto. Até quando ele fala, é bem dentro do tema da mensagem, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Quando Paulo está dizendo isso, queridos, o que ele quer dizer? Que a minha vida só realmente tem valor, a minha vida realmente vale a pena se eu viver para cumprir o que Deus tem para mim. A minha vida só tem um real valor, só tem, realmente vale a pena, se eu cumprir o meu chamado, se eu cumprir o meu ministério, se eu cumprir a carreira que está proposta para mim. Fora isso, minha vida não vale nada, não tem significado. É isso que Paulo está dizendo. Não é um texto de uma pessoa depressiva que quer morrer e que está falando, minha vida não vale nada. Não, o que ele está nos ensinando através disso é que a minha vida só tem valor como um cristão se eu cumprir aquilo que Deus confiou em minhas mãos. Amém, queridos? Isso faz a nossa vida valer a pena. Se vivemos para cumprir a vontade do nosso Deus. Agora sim, aquele texto de Filipenses 1, 21, Paulo diz, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, porque eu vou estar junto ao Pai. Mas enquanto eu estiver vivo, viver para mim é Cristo, ou seja, viver para mim é estar aqui para fazer a vontade de Deus. Gálatas 2:20, ele também fala sobre isso. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz, fui crucificado com Cristo. Sendo assim, agora já não sou eu quem vive, Rubens, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, ele diz, e ele morreu por todos, fazendo menção a Cristo,
para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu. Então, queridos, Cristo ele pagou um preço na cruz do Calvário para que nós, hoje, os cristãos, os filhos de Deus que estamos vivos, não venhamos viver para nós mesmos, não venhamos viver para cumprir os nossos desejos, a nossa vontade, mas Ele morreu para que a gente venha viver para Ele, para a glória dEle, para a vontade dEle. E quando a gente vive assim, como cristão, assim como médico, assim como professor, a gente faz a nossa vida valer a pena de verdade. Amém? Quando é que a nossa vida vale a pena, pastor? No verso 24, eu li aí também no mesmo verso 24, quando a gente cumpre o nosso ministério, porque ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério. Completar o ministério. A minha vida vale a pena, queridos, quando nessa terra eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Aqui eu quero repetir para você, a nossa vida vale a pena nessa terra quando você, quando eu, como filhos, nós cumprimos o que Deus nos chamou para fazer. É o que Paulo está dizendo. Se tão somente eu cumprir o ministério. O que é que Deus te chamou para fazer? Eu sei que de forma geral, ele vai terminar dizendo que é anunciar o evangelho da graça de Deus, mas de forma, tem algo pessoal que Deus te chamou para fazer. Tem um ministério que Deus colocou nas suas mãos. E a nossa vida vale a pena de verdade, queridos, quando nós cumprimos o nosso chamado. Tem uma definição, isso é algo meu, realmente, que eu dei sobre o que é ser bem-sucedido, o que é ser uma pessoa bem-sucedida nessa terra. Uma das definições, algo que veio no meu coração, e eu tenho como uma definição, queridos, ser bem-sucedido, ser uma pessoa bem-sucedida, é estar onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Talvez você esteja aí num lugar e está tudo bem, com saúde, com dinheiro, desfrutando de coisas boas, mas você não está onde Deus quer que você esteja. E você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer nessa terra. Então isso não é ser bem-sucedido. Aos olhos do mundo, de repente, você pode estar sendo bem-sucedido. Mas de acordo com a palavra, ser bem-sucedido, querido, é você estar onde Deus quer que você esteja. E é você estar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Porque de repente você pode ser então ser bem-sucedido é ser um pastor? Não, se Deus te chamou, se Deus não te chamou para ser pastor, e você ficar insistindo em ser pastor, então você não está sendo bem-sucedido, porque você não foi chamado para isso. Se Deus te chamou para ser um professor, te chamou para ser um educador, ou sei lá o que Deus te chamou para fazer, e você está cumprindo esse chamado, no lugar que Ele te chamou, você está sendo uma pessoa bem-sucedida. Amém, queridos? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando é que a gente faz a nossa vida valer a pena? Quando a gente testemunha do evangelho da graça de Deus, queridos. Independente das circunstâncias. E como eu disse aqui, se o cristão tem desfrutado de boas coisas nesse mundo, mas não tem testemunhado do evangelho, novamente, se como cristãos nós temos desfrutado de coisas boas, mas não temos testemunhado do evangelho da graça de Deus, a nossa vida não tem valido a pena. Porque Paulo fala aqui, se tão somente eu puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Queridos, vocês que estão aqui, olha para o pastor, vocês que estão em casa, se a nossa vida, se nós estivermos desfrutando de bênçãos de Deus, desfrute sim, desfrute a vida diária, saiba desfrutar das bênçãos de Deus, mas se a gente não tem testemunhado do evangelho da graça de Deus para outras pessoas, nossa vida não tem valido a pena. Eu quero que você guarde isso no teu coração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale com você. Se nós não temos testemunhado do evangelho da graça de Deus, e isso não é só com palavras, mas é com a nossa vida não tem valido a pena. Quando é que a nossa vida vale a pena? Em último lugar, aqui dentro desse texto, ainda no verso 24, ele diz:
Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ele fala aqui, se eu puder terminar a corrida. A nossa vida vale a pena, queridos. Como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus. Nossa vida realmente vale a pena quando a gente termina a corrida. Sabe por quê, queridos? A nossa carreira ou a nossa corrida, né, ela vai valer a pena quando realmente a gente terminar. Como diz Paulo, um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 7 ao verso 8, ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, tem para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda. A nossa vida só vai valer a pena de verdade se nós terminarmos a corrida. Paulo fala no texto, terminei a corrida. E nesse texto de Timóteo que eu citei, ele diz, eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei, até o final, guardei a minha fé. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente não tivesse o último passo aqui, de nada vai valer a gente ficar firme e constante a maior parte da corrida. Não vai valer de nada para nós. De repente você foi até usado na sua carreira cristã, na sua corrida cristã, foi usado, abençoou muitas vidas, edificou muitas vidas, mas se a gente não terminar a corrida, se a gente não terminar a carreira, não vai valer de nada. Porque a gente vai perder esse prêmio, o principal prêmio que eu te citei aqui em Timóteo. Desde agora me está reservada a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da vida está reservada. Se a gente não terminar a corrida, nós não vamos receber a coroa da vida. E aí a gente pode, eu me lembro daquele texto, lá em Marcos, capítulo 8, do verso 35 ao verso 37, que fala, de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E se a gente não terminar a corrida, não vai valer de nada, queridos. Esse texto eu quero que você abra comigo. Marcos capítulo 8. Abre comigo esse texto. Marcos capítulo 8. O verso 35 ao verso 37. Diz assim, olha o que Jesus está ensinando. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O que é que ele quer dizer, quem perder a sua vida? Quem morrer? Quem se matar? O que ele está falando aqui, queridos, quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, esse vai ganhar. O que ele está querendo dizer? Aquele que realmente viver para mim. Aquele que perder a sua vida, ou seja, aquele que não vive mais para si mesmo, entregou a sua vida. É a declaração de Paulo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para a sua glória, eu vivo para a sua vontade. Isso é perder a sua vida. Eu não sou mais dono de mim mesmo, eu não sou mais dono do meu nariz, eu ando agora guiado pelo Espírito Santo, ainda que eu vá para Jerusalém, ainda que o Espírito esteja me avisando que lá eu vou passar por sofrimentos, todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, ela só vale a pena se eu cumprir o meu chamado, o meu ministério, se eu terminar a corrida, é o que está dizendo, é a mesma coisa, quem perder, quem entregar, quem passar, quem morrer para si mesmo e passar a viver para Deus, esse vai ganhar, esse vai achar a verdadeira vida, esse a salvará, né? E aí o verso 36 diz, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder
ou a sua alma, ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma. Ou seja, trocando em outras palavras aqui também, o que é que adianta o homem viver para si mesmo, até desfrutar também, ganhar o mundo inteiro, desfrutar de coisas boas também nesse mundo, de tantas coisas, mas perder a sua alma, do que adianta? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma, o que vale a pena de verdade como cristão? É viver para a glória de Deus, é perder a sua vida para ganhar realmente, e perder eu entrego totalmente, eu rendo totalmente a Deus, eu vivo para fazer a vontade dEle, eu vivo para a glória dEle, eu vivo para cumprir o meu chamado, eu vivo e eu entendo o meu propósito, o propósito da minha vida. O que importa é eu terminar a corrida, o que importa é eu cumprir o meu ministério, o que eu fui chamado para fazer nessa terra aqui, e testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Quando eu faço isso, assim como médico, assim como professor, eu faço a minha vida valer a pena. Amém, queridos? Para concluir, eu não vou ler não, para a gente ganhar tempo, eu quero só citar alguns textos, depois vocês leiam, mas leiam mesmo, leiam em casa. Eu quero citar 2 textos que falam de um homem sábio, que buscou descobrir o que realmente valia a pena nessa vida, e ele nos deixou um ensino precioso. Aliás, eu não vou conseguir citar o texto por completo, eu quero ler só mais esse texto com você. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 2. Senão eu posso falar aqui e acaba errando, então eu quero ler sim. Vamos lá, Eclesiastes, eu vou procurar ser breve aqui. Capítulo 2. A partir do verso 3, aqui é um homem, Salomão, escrevendo, o rei Salomão, que diz que foi um homem que recebeu sabedoria de Deus como ninguém recebeu. E olha aí o que ele diz no verso 3, eu vou ler só a parte B do versículo, que diz assim, ele fala assim: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ajuntei ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, também me servi de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Verso 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha que esse texto Salomão começa dizendo, eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol. Plantei vinhas, tive bosques, juntei prata, juntei ouro, juntei tesouros de reis, de províncias, tive um harém, diz que Salomão teve 1000 mulheres, foi mais rico, o homem mais rico naquela época. Ele fez, diz no verso 10, ele não se negou a nada, tudo que ele desejou, ele teve, porque ele queria saber o que é que vale a pena: sexo, fama, dinheiro, reconhecimento, posição, status, o que é que vale a pena? Ele fez de tudo, de tudo. Esse é um homem que quis saber o que vale a pena. E no final desse livro, no final de Eclesiastes, ele dá uma conclusão. Vai no verso 12. No capítulo 12, de Eclesiastes. Capítulo 12 de Eclesiastes, o verso 13 e o verso 14. Olha o que diz aí.
Salomão, no final do livro de Eclesiastes, ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. No final do livro ele conclui, sabe qual que é a conclusão de tudo ali que eu fiz? Tema a Deus e obedeça, porque um dia Deus vai trazer a julgamento tudo que foi feito, seja bom ou seja mal. Amém? Eu quero concluir com uma frase, queridos, dizendo para você, e aqui eu quero que você preste atenção, nós vamos encerrar e depois eu só quero dar um pequeno testemunho. Eu comecei essa palavra dizendo sobre, não foi algo meu, mas de pessoas, o que elas pensam e o que elas falam quando se diz respeito a fazer a vida valer a pena. Eu enumerei várias coisas, né? E todas elas, como eu citei lá no começo, não são coisas ruins, coisas boas, coisas lícitas, como eu disse algumas coisas aqui, né? Ter bons amigos, ter saúde, viajar, comer bem, vestir bem, ser reconhecido, ter reconhecimento, trabalhar no que ama fazer, se casar, ficar solteiro, quem prefere, todas são coisas boas. E o que eu quero dizer para você dentro disso? Se puder, e Deus te der graça, aproveite as coisas boas da vida. Eu não estou dizendo de maneira alguma que tudo isso que eu citei é errado ou ruim. Se Deus te der graça, viaje bastante, esteja com as pessoas que ama, se apaixone, coma bem, vista bem. Se você puder e tiver condição, tenha sabedoria e desfrute de todas essas coisas. Realmente desfrute disso. Porém, queridos, entendendo quem você é, entendendo o propósito da sua vida e fazendo a sua vida valer a pena de verdade. Amém, amados? Viva as coisas boas da vida, desfrute, aproveite, porque eu acredito num Deus de verdade, que é um Deus que Ele não só supre as nossas necessidades, eu costumo dizer isso aqui, Ele é um Deus que Ele nos faz desfrutar de coisas boas. Salmo 37:4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então eu acredito que Ele é um Pai, que Ele nos dá coisas boas, mais do que necessidade. Ele nos dá condições para desfrutar de coisas boas, que não são nem necessidade, coisas boas. Mas lembre-se, o que faz a sua vida valer a pena, não é comer bem, vestir bem, viajar, se casar, ficar solteiro, fazer sexo, trabalhar no que gosta e tantas outras coisas. O que faz a sua vida, querido, o que faz a minha vida valer a pena como cristão de verdade, é quando a gente cumpre, entende e cumpre o propósito das nossas vidas. Eu disse que eu ia dar um rápido testemunho, e aqui eu quero concluir com esse testemunho pessoal. Comecei nessa palavra também perguntando para vocês, se alguém chegasse para vocês e perguntasse, sua vida tem valido a pena, Michele? O que é que você diria? Sua vida tem valido a pena, Vanderlei? Você diria que sim? E se você dissesse que sim, qual que seria a razão? Ou se você falasse não, por que não? E aqui eu quero dizer algo pessoal. Se alguém me perguntasse para mim, Alexandre, pastor Alexandre, sua vida tem valido a pena? Eu diria que sim. E por quê? Minha vida tem valido a pena, queridos, porque tem pessoas e famílias aqui, em outros lugares, que Deus usou minha vida para conduzir a Cristo. Então, apesar de tudo que eu vivo, das lutas, das adversidades, das dificuldades, minha vida tem valido a pena, porque tem pessoas nesse lugar, tem pessoas fora desse lugar, que Deus usou minha vida para conduzir a Cristo. Minha vida tem valido a pena porque tem pessoas aqui, tem pessoas em outros lugares que Deus usou minha vida para levar eles a crescer na fé, para levar eles a crescer em Cristo, e hoje são pessoas que estão cuidando de outras pessoas, têm ensinado outras pessoas, têm fortalecido e têm encorajado outras pessoas. Então minha vida tem valido a pena. Minha vida tem valido a pena, queridos, porque tem pessoas, Deus usou minha vida, tem pessoas aqui, e pessoas de fora também, Deus usou minha vida para fortalecer casamento,
restaurar casamento, tem famílias que estavam destruídas, Deus usou minha vida para restaurar a família, então eu posso dizer que minha vida tem valido a pena. Minha vida tem valido a pena, queridos, porque tem pessoas aqui, tem pessoas em outros lugares que Deus usou a minha vida, e aqui eu gosto, isso até alegra o meu coração, usou minha vida para fazer uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu acredito que dos que estão aqui, alguns podem até declarar isso. Deus usou minha vida, queridos, para encorajar pessoas a ficar firme, a não desistir de Cristo, a não desistir da sua família, a não desistir do seu ministério. Então eu me alegro, porque eu amo fazer isso, e eu posso dizer que a minha vida tem valido a pena, porque em diversos momentos, em diversas vezes, eu acredito que todos vocês que estão aqui, de alguma forma ou de outra, Deus já me usou para dar uma palavra, para encorajar você a não desistir, para encorajar você a ficar firme, para encorajar você a agradar o coração do Pai, para encorajar você a viver para Deus, para encorajar você a viver em santidade, para encorajar você a viver numa vida que realmente agrada ao Senhor. Deus tem usado minha vida para encorajar pessoas assim, então por isso eu posso de verdade, de todo o coração dizer para vocês, minha vida tem valido a pena. E eu queria que você pensasse, como é que a sua vida tem valido a pena? Amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar de pé. Apesar das grandes lutas e adversidades que eu enfrentei, que eu ainda enfrento, a minha vida tem valido a pena, sabe por quê, queridos? Porque eu amo o meu Senhor, eu amo a sua palavra, eu amo fazer a sua obra, e apesar das lutas e adversidades, eu amo isso. E eu não desisto porque eu amo o meu Senhor. Acima de vocês, acima da minha família, acima da minha esposa, acima do meu filho, eu amo a palavra de Deus. Eu amo fazer o que eu faço. Eu sou apaixonado por isso. Então, por isso eu posso dizer, a minha vida tem valido a pena, queridos. Porque eu sou feliz com Jesus. Eu não dependo das circunstâncias, e a minha vida não depende das pessoas. A minha vida está focada em Deus. Por isso eu sou feliz com Cristo. E eu posso dizer que a minha vida tem valido a pena. Não é, eu me lembro daquele, não sei se é um corinho ou uma música, que diz, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu louvo ao Senhor. E eu posso dizer, eu sou feliz. Não é porque tudo está bem na minha casa, tudo está bem nas minhas finanças, tudo está bem no meu ministério, não. Eu sou feliz, porque eu amo ao Senhor, eu amo a palavra dEle, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu estou no lugar onde eu estou convicto que Deus me chamou para estar, e continuo fazendo com dificuldades ou sem dificuldades o que Deus me chamou para fazer. Então eu acredito que eu posso abrir minha boca e de todo o coração dizer para vocês, para encorajar vocês, a minha vida tem valido a pena. Amém? Não sou perfeito, como vocês não são, tenho falhas, tenho erros, tenho coisas para melhorar e coisas para crescer, mas eu posso dizer que a minha vida tem valido a pena. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar e vamos encerrar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra tão preciosa. E assim como eu citei o exemplo do mestre, do professor, Pai, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo pegue essa palavra e ela realmente seja uma palavra revelada ao coração dos meus irmãos. Que cause mudança, cause transformação. Porque, como eu disse, isso faz a minha vida valer a pena. Não é ter tapinha nas minhas costas ou uma palavra de elogio. Isso é bom, nós gostamos, eu gosto de receber. Mas o que faz a minha vida valer a pena de verdade, Pai, é quando eu vejo os meus irmãos e outras vidas serem mudadas, transformadas, fortalecidas, encorajadas através das palavras que saem da minha boca. Palavra que é palavra do Senhor, mas eu tenho a alegria e o privilégio de ser um instrumento. E eu peço que em mais esta noite, o Senhor tome essa palavra, encoraje a tua igreja, abra os olhos e os ouvidos espirituais, para que todos nós venhamos fazer a nossa vida valer a pena de verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero, em especial, me dirigir ao pessoal que está em casa, mas o pessoal que está aqui também.
Querido, se você ainda não vive para Cristo, se a sua vida ainda não pertence ao Senhor, você não vive para a glória dEle, você não entregou, Ele não é o Senhor da sua vida, eu quero dizer algo para você. A sua vida só vai valer a pena de verdade a partir do momento que você entregar a vida para Jesus. Aí ela vai ter um verdadeiro significado e um verdadeiro propósito. E você, meu amado, que já pertence ao Senhor, mas não tem vivido o que Ele tem para você, entrega a sua vida totalmente, não viva só uma religiosidade, deixa Ele fazer o que Ele quer fazer na sua vida, cumpra o seu chamado, cumpra o seu ministério, por mais que seja difícil, por mais que, como o apóstolo Paulo diz, você vá para lugares que você vai às vezes sofrer, vai passar por dificuldades, mas se Deus quer que você ande nesse caminho, cumpra o seu chamado, faz sua vida valer a pena, volta para o Senhor Jesus, volta para os caminhos do Senhor, porque só vai valer a pena de verdade quando nós estamos com Ele, e quando nós estamos cumprindo o que Ele nos chamou para fazer. Amém? Estende suas mãos assim, deixa eu despedir vocês, queridos. Que o Senhor os abençoe e o Senhor os guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém e amém. Amado, faça a sua vida valer a pena. Amém? Você pode dar uma forte salva de palmas ao nosso Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.